Acredito que sim. Deixa eu confirmar aqui. Aí, acredito que agora vai. Show. Estou ao vivo. Tirando ruídos de fundo. Aí, agora sim. Estão me vendo, me ouvindo bem? Puder dar um joinha, se puder dar uma acenadinha para mim, um sim, algum feedback para eu saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Para não começar falando sim. Leandro, legal, seja bem-vindo. Legal, mami maravilhosa. Seja bem-vinda também. De áudio. Não sei se ainda eu estou ao vivo. Não sei por que aconteceu isso. Enfim, vou dar sequência. Se vocês pararem de me ouvir, vocês me sinalizem, por favor, tá? Então, a ideia dessa live, como eu falei na live 1, foi justamente baseada, apesar de serem duas experiências completamente diferentes, viajar pela África ou viajar para qualquer país e a pandemia, as duas, elas propiciam aí muitas reflexões e aprendizados. E aí, como eu vi se repetindo, isso me chamou a atenção. Vendo que quando as situações se repetem, é como se elas estivessem chamando a nossa atenção ou para reforçar um aprendizado ou para ensinar algo para gente, né? De repente que antes a gente não deu a devida atenção e por isso elas estão se repetindo. Então, eu comecei a perceber que essas situações, essas reflexões estavam se repetindo, apesar de serem situações experiências bem diferentes. Isso fez com que, né, me tocasse meu coração e sentisse vontade de compartilhar, até porque coisas boas a gente não deve guardar, a gente deve compartilhar, né? Eu acredito muito nisso. Então, com muito carinho, eu resolvi fazer a primeira live e foi uma live muito gostosa para mim e eu senti um feedback muito gostoso nas pessoas, elas sentiram vontade de continuar falando sobre essas reflexões e aprendizados, porque fizeram sentido para elas, assim também como fizeram para mim, me ajudaram a ampliar a minha compreensão, a minha percepção. E aí pediram a live parte 2 e eu tô muito feliz por isso. Sejam muito bem-vindos quem tá entrando. Alex, Cris, Beth, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês já me conhecem, gosto de colocar coraçãozinho, interagir bastante no chat. Eu gosto dessa conversa, até porque é uma live aqui minha com vocês, não tem convidados, então a gente pode ficar mais à vontade para trocar ideias, para bater um papo, tá? Bom, infelizmente a gente sabe que não dá tempo da gente conversar tudo. Infelizmente nunca dá, né? E por isso acaba sempre tendo live parte 2, 3, enfim. E tá tudo bem. Importante, enquanto fizer sentido para vocês, enquanto vocês sentirem vontade de eu continuar falando sobre aquele assunto, ainda mais sobre viagem, que é uma paixão minha, coraçãozinho no zoinho, sabe? Eu falo com o maior prazer e amor do mundo, porque realmente isso faz muito sentido para mim. Então, eu já entendi,
até me preparando para a live de hoje, muitas das reflexões, aprendizados, muita dor no coração eu tive que ir cortando, porque não ia dar tempo mesmo, em termos de estrutura da live. E espero que pelo menos o que eu preparei para a live de hoje consiga caber dentro do tempo, mas também se não der, faz parte. O importante é o que for dito aqui possa fazer sentido para vocês também. Essa que é a minha intenção, tá? E se não fizer, também tá tudo certo. Pelo menos eu tô compartilhando com todo mundo, até porque a gente não precisa concordar, né? O importante, eu acredito muito nisso, é quando a gente faz algo com muito sentido, a gente está compartilhando com muito carinho, isso pode ajudar outras pessoas a expandirem também a compreensão, a visão. E para outras não, às vezes só reforçou, as outras de repente não fez tanto sentido e tá tudo certo, tá bom? O Leandro tá falando, você pode fazer várias lives, seus olhos brilham quando você fala de viagem. Ah, eu sei! Gratidão, querido, obrigada. Fico muito feliz de saber, mas eu sinto isso, sabe? Vem de dentro, é um desejo de alma, né? E eu sinto que toda vez que eu viajo, não somente quando eu falo de viagens, mas quando eu viajo, eu sinto que minha alma renova, sabe? Eu sinto que eu me expando. Por isso que eu brinco que eu fui picada por aquele bichinho que em inglês tem uma expressão chamada wanderlust, né? Que é sede de viagem. Eu fui picada por esse bicho, gente. Ele me picou, eu não largo mais, porque eu sinto que toda vez que eu estou viajando, eu me sinto renovada, né? E aí a intenção é justamente a gente poder trazer aqui reflexões, aprendizados que eu tive viajando pela África, e também eu vejo se repetir na pandemia. Para a gente poder otimizar o tempo, eu não vou repetir o que eu falei na live 1. Então, se quem estiver aqui pela primeira vez ou não assistiu a gravação, depois que terminar essa, tá? Você vai lá e assiste a uma, eu convido fortemente, porque lá eu falei de muitos aprendizados e reflexões que eu não vou repetir aqui, que a ideia é a gente dar continuidade. Então, de repente, se você quiser, né, conhecer, ter acesso ao que eu compartilhei na live 1, tá lá salvo no meu histórico, tá bom? Leandro tá falando o quê? Que você também foi picado por ele? Ah, eu sei, querido. Pra quem não sabe, conheci o Leandro viajando pela África do Sul. Um fofo. Então, vamos lá, tá? Vamos compartilhar aqui. É importante a gente relembrar, gente. O chat tá aberto. Usem e abusem. Eu adoro quando vocês interagem, até porque a ideia é a gente conversar, é uma troca. Botar coraçãozinho aí, que eu também curto muito. Isso é uma forma, né, de ter um feedback de vocês. Meu coração se enche de alegria. Isso para mim não tem preço. Quando eu sinto que o que eu falo faz sentido, que agrega, que ajuda a pessoa a expandir a visão, isso para mim realmente é uma sensação impagável. E o carinho de vocês de estarem aqui, né? Débora, viajar primeiro te deixa sem palavras, depois te torna contador de história. É verdade, Leandro, falou tudo. Com certeza, falou tudo, Leandro. Então, vamos lá. Relembrando, gente, o que eu tô trazendo aqui é a minha visão, tá? É a minha percepção, são as reflexões que eu tive, os aprendizados, com base na minha vivência, na minha experiência viajando pela África e de pandemia, tá? Lembrando que diante da mesma experiência, as pessoas têm visões, percepções diferentes, então tá tudo certo. Aqui eu tô compartilhando a minha, tá? Cláudia, seja bem-vinda também. Eu vi que a Aura subiu aí também, seja bem-vinda. Foi muito legal na primeira live que as pessoas, né, colocaram aí no chat o que elas vêm tendo de reflexão, de aprendizado em relação à pandemia. Então, eu queria convidar vocês também a compartilharem aí no chat. O que vocês vêm tirando de aprendizado em relação à pandemia? O que a pandemia tem ensinado para vocês, tem feito vocês refletirem? Fiquem à vontade para compartilharem, porque é legal, pode ser que as reflexões que vocês vêm tendo possam fazer muito sentido e alinhadas com as que eu vou compartilhar, tá?
E aí, como eu não acredito em coincidência, em acaso, isso pra mim, eu adoro, né? Quando eu vejo se repetindo, isso só reforça pra mim o aprendizado. E pode ser também que vocês tenham alguma reflexão diferente que eu não tenha tido, que também enriquece. Então, essa troca ela é muito rica pra mim. Então, fiquem à vontade para vocês usarem o chat para vocês compartilharem, tá? Vera, seja bem-vinda. Ethel também. Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, vamos começar, tá? Até porque o tempo voa. Se deixar, contextualizando rapidinho, até por conta do nosso tempo. E quem não assistiu a primeira live, eu convido a assistir depois que terminar essa, porque lá eu falei outras informações que são importantes. Contextualizando, eu viajei por 8 meses em 8 países diferentes pela África, sozinha, estilo mochilão, tá? Foi uma realização de um projeto piloto do meu sonho, que é viajar pelo mundo, trabalhar de qualquer lugar, fazer voluntariado por onde eu passar, conviver com os moradores locais, conhecendo um pouquinho melhor a cultura local, isso me engrandece. É claro que turistando também, porque eu amo conhecer lugares novos, viver experiências diferentes. E, como eu falei, durante essa viagem eu acabei tendo reflexões e aprendizados que eu vi se repetindo também na pandemia. Então, continuando o que eu falei na primeira live, complementando aqui as reflexões e aprendizados. Durante a viagem, é normal da gente viver situações diferentes, da gente ter momentos difíceis, momentos perrengues, né? Os imprevistos, a gente também ter momentos super agradáveis, prazerosos. Faz com que a gente aprenda muito durante a viagem, inclusive sobre a gente. As experiências de viagem, elas potencializam esse autoconhecimento, faz com que a gente comece a se observar em situações diferentes do habitual, inusitadas, né? Também faz com que a gente conheça o outro que é diferente da gente, o outro que é o desconhecido, outra cultura, outra vivência, enfim. Isso contribui muito para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e, claro, como a Beth colocou, né, na live 1, faz com que a gente crie lembranças, memórias muito significativas que marcam a vida inteira, né? Na pandemia, é uma situação em que a gente nunca imaginou viver. A gente nunca sequer sonhou passar por uma situação como a pandemia. Mas que mesmo nessa situação difícil, ela também traz momentos muito significativos, desafios, situações que nos convidam, inclusive, a conhecer melhor a nós mesmos, não é verdade? Conhecer um lado nosso que normalmente a gente não dá muita atenção, a gente ou pela distração da correria, ou porque não dá, né, vive na zona de conforto, não tem tempo de olhar para isso, está muito ocupado, enfim. Acaba que a gente não entra em contato com a gente. Então, essa situação de pandemia está sendo também um convite para a gente entrar mais em contato com a gente. A gente também aprender a entrar em contato com as diferenças do outro, aprender a lidar com o outro, até porque a pandemia está intensificando essas relações aí dentro de casa, né? Tá ajudando a gente a aprender coisas novas, a crescer e, claro, a formar memórias, lembranças, né, que vão entrar para a nossa história. E aí que é um ponto que eu queria trazer de reflexão, né, para a gente poder olhar com carinho e prestar atenção, se atentar para que memórias e lembranças são essas que a gente está formando aqui durante a pandemia. Porque isso tem a ver muito, isso é muito fruto da forma como a gente enxerga as situações, né? A maneira como a gente... ela é consequência da maneira como a gente percebe, como a gente enxerga. Então, o olhar que a gente dá para a pandemia, costumo fazer uma analogia como se fosse uma lente de óculos, né? Os óculos, eles são diferentes. Meu óculos é diferente do seu óculos. Eu vou fazer uma analogia, tá, gente? É como se fosse um olhar mesmo, a lente que a gente dá
para as situações, para as vivências que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, com viagens, com pandemia, seja o que for. Essa forma como a gente olha, ele é diferente. Cada um tem uma maneira diferente de lidar e de olhar para a mesma situação que a gente está vivendo. E por isso que é tão importante, é tão rico, né? É tão enriquecedor essa troca de ideias, essa troca de percepções, essa troca de olhares que a gente tem entre a gente. Por quê? Porque a gente acaba se ajudando a expandir a nossa visão de mundo. A gente acaba se ajudando a ampliar o nosso olhar diante do mesmo fato. E aí não tem como eu também lembrar da Stephanie, né? Da queridona que eu também conheci na África do Sul. E ela assistiu a gravação da Live 1. E achei muito interessante o feedback dela, inclusive está lá no histórico do vídeo, me emocionou. Porque ela falou que justamente quando ela ouvia a temática da live, eu falei assim, nossa, como é que a Débora tá vendo uma correlação entre viajar, que é explorar os lugares, conhecer pessoas, viver experiências, liberdade, com uma experiência de pandemia, que pede reclusão, que pede isolamento, que pede a gente ter a liberdade cerceada. E aí quando ela assistiu a live, ela ficou encantada, disse que a abordagem, as reflexões, os aprendizados fizeram muito sentido para ela e ajudaram ela a expandir a visão dela. Olha que incrível, gente. Isso para mim é emoticon, é coraçãozinho no zoinho, né? É isso para mim que faz muito sentido. E é isso marca a importância da gente ter essa troca, da gente trocar as nossas percepções, as nossas reflexões. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Eu espero que depois eu consiga salvar a live, fique gravado. De repente, quem perdeu o iniciozinho, que seria interessante depois assistir no início, tá? Inclusive a live 1, em que eu compartilhei reflexões e aprendizados que aqui, para não ficar repetitivo, a gente otimizar tempo, eu não vou repetir, tá bom? A Cris complementa, suas lives sempre fazem muito sentido, adoro. Ah, você é uma fofa, Cris, muito obrigada, viu? E aí, com base nisso, nessa troca de percepções, de olhares, me fez lembrar a experiência de medo que eu vivenciei. No primeiro, assim que eu cheguei na África, eu cheguei em Johannesburg, né? Eu já tinha lido muito, pesquisado muito, que é uma cidade bem perigosa. Para quem não me conhece, eu moro no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, infelizmente, é uma das cidades mais perigosas que tem no Brasil. Infelizmente, quando eu cheguei, eu acabei não conseguindo habilitar o Uber por questões lá burocráticas, cartão de crédito, enfim. E eu não tive outra escolha a não ser pegar um táxi, que não era recomendável pelos sites, pelos blogs, pegar táxi na rua, ou andando, porque eu peguei um hostel pertinho da estação, como se fosse o metrô, né? E aí eu não tive outra escolha, acho melhor eu ir andando. Procurei memorizar todo o trajeto, para eu não ter que ficar abrindo o celular tirando o celular dentro da bolsa, abrindo o celular na rua, até porque carioca já está acostumada, né, com essas questões de ter certos cuidados, com um olho padre e outro no olho na missa. E aí, gente, eu passei por uma experiência que, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, mas como eu senti medo. Como eu fiquei estressada. Eu cheguei no hostel transpirando, suando, com adrenalina a mil. E essa experiência me fez refletir, inevitavelmente, claro, né? Que o medo, aquilo que eu já venho conversando nas lives anteriores, né? O medo, ele é importante em certa medida porque ele fala de uma preservação da nossa vida. É para fins de segurança, da gente se proteger mesmo, né? Porém, quando é em excesso, esse medo começa a distorcer a realidade. A nossa imaginação, ela é muito fértil, né? E aí, com isso, a gente pode ou travar ou bloquear e a gente deixar de viver experiências incríveis se a gente estiver simplesmente sendo levado pelo medo, deixar sendo controlado por ele. E aí, quando eu fui entender que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a coragem é a gente dar a mãozinha pro medo e a gente ir com medo mesmo, a gente começa a se abrir
para inúmeros ganhos que aquela experiência que significava, representava o medo, a gente começa a ter com ela, a gente começa a viver experiências incríveis, maravilhosas, que a gente jamais viveria se a gente se deixasse ser travado, bloqueado pelo medo. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? O risco, ele existe, ele é real, tá? O perigo, ele tá aí. Faz presente, né? Você faz presente aí no dia a dia, no mundo, em qualquer cidade, qualquer país. Não é privilégio do Rio de Janeiro, nem de Johannesburg. Mas a questão é como que a gente lida com esse risco. Esse é o ponto, é isso que eu venho conversando nas lives. Quando a gente se concentra, como que a gente pode lidar com esse risco? Quando a gente se empenha e os recursos que a gente tem para lidar e enfrentar ele, a gente não deixa ele travar e bloquear a gente. E aí, claro, nessa situação que eu cheguei no hostel, depois eu fui conversar com outros hóspedes ali, fui ver que eu fui muito louca de ter feito o que eu fiz, ninguém recomendou. Quando eu contei a situação, você tá maluca de fazer isso? Não se faz isso. E eu não tive outra opção a não ser pegar um táxi na rua, que eu já tinha lido que não era aconselhável, né? E aí depois, conversando com outros hóspedes, eu fui entender que existia muito risco e muito perigo naquela região. Nas minhas pesquisas já tinha apontado, né, e não é à toa que é uma região que é bem no centro da cidade, que é uma região universitária, mas uma região também considerada perigosa. E depois eu fiquei sabendo de um monte de casos de pessoas que tinham sido assaltadas, furtadas, ameaçadas inclusive com faca, né? Porque diferente do Brasil, a África do Sul, ela tem um baixo índice de armamento pesado, é mais arma branca. Então, se comparar com o Brasil, nós somos um país ainda muito mais violento que a África do Sul em termos de classificação de armas, né? Eles têm muito furto, quebram vidro de carros para roubar alguma coisa que está chamando a atenção deles, mas não de assaltar assim com arma como é aqui, né? E aí, gente, é natural que depois daquela experiência eu cheguei no hostel com muito medo. Eu fui ouvir outras histórias que aumentaram o meu medo e eu me senti travada. Eu me senti bloqueada pelo medo. E aí, olha por que eu estou trazendo essa situação. Primeiro, para reforçar a importância da gente entender que o risco existe, até que ponto que a gente pode lidar com esse risco, né, dentro do que diz respeito aos nossos recursos internos, e a gente buscar ajudas de recursos externos, mas que a gente não se deixe travar e bloquear pelo medo. E por isso que essa troca, como eu comecei falando, ela é tão importante. E aí eu fui trocar mensagem porque eu vivo numa cidade violenta. Né? É claro que aqui eu já fui aprendendo os lugares, as estratégias, então eu procurei associar e levar isso para lá também. Né? Fui conhecendo outras pessoas, fui dividindo Uber, e aí até que as coisas foram fluindo. E aí eu fui olhando para a cidade com outros olhos. Né? É claro que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não sei se todo mundo aqui conhece, a Zona Sul, apesar de também ter a sua violência, ela é muito mais segura, tem mais policiamento do que a Baixada, por exemplo, né? E lá naquela cidade não era diferente. Então eu fui começando a entender os lugares que eu podia ir, deixar de ir, companhias, procurar andar mais de Uber, como era recomendável, né? E com isso o meu medo foi diminuindo, eu fui me sentindo mais segura, eu fui mudando a minha percepção, meu olhar pela cidade e uma
discussão delas no quarto, que elas estavam falando em português, né? Elas não sabiam que tinha uma brasileira ali também dormindo, horrorizadas pela cidade e decidindo adiantar o voo de volta para o Brasil, porque elas foram para a cidade do Cabo primeiro, que é uma cidade estilo Rio de Janeiro, mais praiana, e Johannesburg é estilo mais São Paulo, né? Mais metrópole, né? Mais business e tal. E aí eu acordei assim, com aquela discussão, elas estavam muito possesso da vida e decidiram cancelar a estadia delas ali porque elas não queriam sair do hostel. Então elas não iam gastar dinheiro, elas foram tomadas pelo medo. Infelizmente eu estava no meio do sonho, tentando entender o que estava acontecendo, a discussão e dormindo. Pena não ter tido tempo hábil de levantar da cama mais consciente para poder conversar com elas. E elas simplesmente só abriu o olho, elas estavam pegando a mala e saindo do quarto furiosas. E isso é lamentável, porque elas deixaram ir embora uma oportunidade de conhecer uma cidade que é incrível, sim. Que nenhuma cidade é perfeita. Tudo tem os seus dois lados. Eu costumo falar, a moeda tem a sua cara e tem a sua coroa. Né? Tem as situações difíceis, sim, mas tem muita coisa maravilhosa, sim. E aí na Namíbia eu viajei com 4 coreanas e uma delas estava planejando passar em Johannesburg, né? E ela já tinha cortado da lista dela por tudo que ela tinha ouvido falar da cidade, que era muito perigosa. Só que eu já tinha passado por lá antes, eu compartilhei a minha experiência e falei para ela, eu acho que você não deveria cancelar. A meu ver, todo mundo que pisa na África do Sul deve conhecer Johannesburg, principalmente pela questão histórico-cultural, social muito forte, do racismo, né, de muita raiva contida que eu vi em algumas pessoas, por toda essa herança. Então é importante a gente conhecer a cultura do país, não só ver belezas, mas a gente entender uma realidade que é diferente da nossa. Aqui no Brasil a gente também tem muito racismo, não podemos nunca esquecer disso, mas se a gente for, claro, comparar, a gente vai ver que lá a situação é muito mais crítica por tudo que eles viveram no passado. Então, compreender isso faz com que a gente amplie a nossa visão, a nossa consciência, a nossa compreensão. A gente volta muito mais enriquecido, engrandecido, aprendendo muito mais com as experiências do que só vivendo, conhecendo pontos turísticos, na minha humilde opinião, tá? Deixa eu ler aqui os comentários rapidinho. O Leandro fala, as pessoas fazem uma imagem muito estranha da África do Sul. Quando eu falava para os meus amigos que queria viajar para a África, as pessoas me chamavam de louco. E para mim foi a melhor experiência. Com certeza, Leandro. E aí eu vou pegar um link no que você está trazendo. Quando eu fui viajar depois pela Botsuana, Zâmbia, quando eu conheci essas coreanas e a gente viajou juntas pela Namíbia, eu passei a fazer essa pergunta para as pessoas que comecei a conhecer no caminho. O que fez você escolher a África? Pessoas da Europa, da Coreia, do Japão, de diferentes cantos do mundo. E muito incrível que os motivos, claro, são totalmente diferentes, mas todos me responderam uma coisa muito interessante, sem exceção, que foi o que você acabou de falar, Leandro, por isso que eu lembrei disso. Porque apesar de todas as dificuldades que qualquer país tem, na África não é diferente, é claro que talvez lá se tenha com mais intensidade e quantidade, todas as pessoas estavam maravilhadas com o que estavam vivendo na África. Nenhuma se arrependeu. Todas disseram que foi a melhor coisa que elas fizeram e que se elas puderem, elas vão voltar. Gente, isso já é uma expansão de consciência sensacional. E aí também entra também a reflexão da gente compreender o quão desafiador é a gente diferenciar, a gente distinguir o que é nosso e o que é do outro, da gente filtrar os comentários que as pessoas falam, né? Porque a gente acaba se influenciando e se contaminando muito realmente pela opinião alheia, e a gente acaba aumentando o nosso medo e se travando mesmo, né? E aí o Leandro fala, eu acho que isso é natural, saímos da nossa zona de conforto, com certeza, foi o que eu falei na primeira live, né, o Leandro, a viagem, ela é um
grande convite à saída da zona de conforto, né? Que todos os dias a gente está vivendo experiências diferentes, a gente está aprendendo, a gente está lidando com desafios, com imprevistos, com perrengues, com momentos diferentes, e que isso vai fazendo com que a gente aprenda, a gente cresça, a gente se engrandeça. Por isso que viajar é tão rico, a meu ver, né? A Cláudia fala, imagina o seu medo, mas depois vê a sua coragem que foi maior. Com certeza, Cláudia. E aí depois, quando eu entendi, peraí, eu não vou ficar aqui travada pelo medo. Eu saí lá do Brasil para vir para a África. A África é menos perigosa que o Brasil em termos de armamento, né? E eu só preciso usar os recursos que eu tenho dentro de mim. Usar eles a meu favor. E aí foi aí que eu consegui destravar. Peguei o meu medo, coloquei embaixo do braço, o meu bolsinho e vamos junto. E a gente foi, né? Depois eu voltei para a África do Sul. Eu voltei para a África do Sul 3 vezes, né? E depois eu fui escolher, claro, outros bairros que eu pudesse me sentir mais segura, que eu pudesse andar, porque eu gosto de andar pelo lugar para conhecer as ruas, as residências, né? Enfim, as pessoas passeando, enfim. Temos uma cultura diferente, língua e costumes totalmente, Leandro. É tudo diferente, né? Outra cultura, comida, vestimenta. Não sei se vocês repararam que eu trouxe lá da África esse também, esse look, né? O jeito de falar, de lidar, de se comportar, né? As músicas, a gente tem muita influência africana, né? Vocês devem saber, mas eu pude vivenciar isso, quanto que a gente tem muita coisa em comum com os africanos, né? Toda a história cultural, história econômica, tudo isso influencia e faz essa riqueza das diferenças que se complementam, né? A Cris fala, nossa, deve ter sido incrível mesmo, que experiência fantástica, hein? Com certeza, Cris. E foi que eu comecei falando, infelizmente não dá para contar tudo, porque é muita coisa, né? Mas a gente tem um tempo limitado e eu já vi que nem vai dar tempo de eu falar tudo que eu preparei para esta live, já para ter uma ideia, né? Mas assim, o interessante para a gente poder fechar, quem está chegando agora, seja muito bem-vindas, viu? Para poder fechar essa experiência da questão do medo, né? E aí eu conversei com essa coreana, no final ela decidiu, por conta da nossa conversa, eu encorajei ela, falei importante dela não se deixar levar pelo medo, pelo que as pessoas dizem. Existe risco, existe perigo, sim. E quando a gente tem consciência disso, a gente passa a lidar com isso de uma forma completamente diferente, tá? E aí eu falei para ela, não deixe de ir, a meu ver, ainda mais ela que adora ir em museu, adora conhecer a história, a cultura. Eu falei para ela, não deixa de ir, e ela foi. Daí foi a última vez que a gente se encontrou na África do Sul. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, ainda bem que eu conversei com você. Ainda bem que eu não risquei essa cidade do meu itinerário. Porque o que eu aprendi nesse museu, olha... Eu falei assim, tá vendo? E ela falou assim, Débora, nem sempre é tudo isso que as pessoas falam. Claro, as fantasias da nossa mente, os medos acabam distorcendo e ganham força, né? Distorcem a realidade e parece um negócio ser muito mais pior e grave do que de fato é. Então eu sempre falo, é desafiador, claro que é, a gente separar o que é nosso e o que é do outro, a gente não se deixar contaminar, a gente usar os nossos recursos a nosso favor, a gente aprender a lidar com os riscos, com o perigo, mas sem deixar travar e a gente ativar a coragem que existe dentro de cada um de nós, né? Boa noite, querida, seja bem-vinda. Leandro fala, Débora, live parte 3, 4, 5, mil, Leandro, mil. Muitas lives, viu? Porque essa experiência realmente foi sensacional e, claro, fazendo um link com a pandemia, né? Não podemos deixar de linkar. A pandemia é uma situação que, claro, tem uma série de riscos, perigos, né? Que ativam todo aquilo que eu já vim falando nas lives. Na live sozinha, na live com Lília, que a gente vai falando sobre ansiedade, estresse, que eu falei sobre emoções. A gente acaba sentindo mais medo com a pandemia. É normal, né? Sendo que o normal é até um certo grau. Quando começa a afetar a nossa vida, começa a travar, bloquear, aí já passou da linha do normal, a gente precisa rever e pedir ajuda se for o caso, né?
Mas é claro que a pandemia também é um exercício nosso para a gente poder refletir até onde a gente pode lidar com essa situação de pandemia sem deixar o medo bloquear e paralisar a gente, né? Dentro do que a gente controla, dentro dos recursos que a gente tem, de seguir as medidas de prevenção, as orientações conforme os órgãos competentes da saúde recomendam, a gente está ali lidando com uma situação de risco, ponto. E a gente delegando o que está fora do nosso controle, né? E aí a gente se fixar, a gente focar o nosso olhar só para o lado ruim, difícil, dolorido da pandemia, a gente perdeu a oportunidade que a pandemia também está nos dando da gente aprender, da gente transcender, da gente aprender coisas maravilhosas, da gente se beneficiar também dessa situação que ela pode trazer, que toda situação traz, aquela história da cara e da coroa, né? A moeda tem sempre os dois lados. Numa situação difícil, aquilo que eu já venho falando, falei na live 1, falei em outras lives, toda situação, por mais difícil que seja, ela traz algo de bom pra gente, ela traz um aprendizado, ela tem uma beleza oculta, e como é um filme que eu super recomendo, e que vai contribuir para que, dependendo da forma como a gente olha os óculos, né, a nossa lente, faz com que a gente crie essas lembranças, como a Beth colocou, né? E aí eu coloquei até no meu story hoje uma frase do Osho, em que ele fala que a felicidade é uma decisão, não é uma dependência. Se a gente ficar dependendo de só viver situações agradáveis, confortáveis, prazerosas para a gente ser feliz, a gente vai viver eternamente infeliz. Porque a vida, como a gente falou na live 1, a vida, ela vira e mexe, ela tá mudando. A vida é uma grande mutância, sabe? Então, se a gente não... Nem sei se essa palavra existe, isso aí, mutância. É mutável. Acabei de inventar. A vida é extremamente mutável. Ela tá sempre em transformação, sempre mudando. E aí, diante dessas experiências, por mais difíceis que seja, ela tá ali querendo ir lá na frente. Por isso que eu falei até do olhar de águia, a gente vê a longo alcance, a longo prazo, e não só no aqui e agora. A gente cortar e quebrar com essa visão muito pequenininha, né, do que a gente está vivendo hoje. Lá na frente a gente vai entender o quanto que essa experiência ela foi importante, significativa, quanto que ela contribuiu para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Tudo bem? Gente, faz sentido o que eu estou falando até agora? Sim? Eu espero que sim. Pegando um gancho nisso, né, gente? Lembrando que nós somos seres sociais e seres únicos, né? Existe uma importância tremenda das relações para a nossa vida, né? Que bom, Cláudia. Obrigada. Sinto total sentido, Leandro. Gratidão. Coraçãozinho para vocês. Então, a relação com o outro, com as outras pessoas, ela é muito importante pra gente. Nós somos seres sociais. Ter ajuda, ter apoio, ter com quem contar, principalmente me dando apoio, suporte, fizeram diferença naquele momento, né? Então, mais do que quantidade de pessoas que fazem parte da nossa rede, é a qualidade. São essas pessoas com quem a gente pode de verdade contar, né? E isso faz, gente, muita diferença. Essa troca é o que engrandece, é o que enriquece a nossa vida, né? Cláudia, obrigada, querida. Obrigada. E é até por isso que a gente também, eu e Lilian, aproveitando aqui rapidinho, a gente criou esse grupo de apoio, que as inscrições vão até amanhã, tá? Para que a gente possa, nesse momento de pandemia, a gente trocar as nossas vivências, experiências
e um possa apoiar o outro, beleza? Além disso, a gente também não pode esquecer que a gente é ser único, a gente é singular. Não existe ninguém igual a ninguém, né? Então a gente também tem a importância de estar bem com a gente mesmo. A gente relembrar o quanto que é importante a gente também se apoiar, a gente fazer por onde se ajudar. A gente acreditar na gente, na nossa capacidade, a gente confiar em si, nessa força interna que todos nós temos. Então, e além disso, tá? Só relembrando aqui, a gente também aprender a curtir a nossa própria companhia. Porque na viagem, por exemplo, eu via pessoas que tinham dificuldade de viajar sozinhas, né? Estavam sempre procurando alguém ou que decidiram, não, eu jamais iria viajar sozinha. E tem pessoas que têm dificuldade de viajar com outras pessoas, porque a gente precisa ter consciência grupal ali quando a gente está viajando com mais pessoas e não somente sozinho. E, gente, isso eu fui entender assim na pele, no suor, né? Porque você viajando sozinha, você acaba estando livre para você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, né? Você faz as suas vontades. Quando você está viajando em grupo com outras pessoas, você em mais um ou você em um grupo, você precisa conciliar, né, as necessidades, os interesses, né, os desejos, o perfil. E, gente, isso é extremamente desafiador, né? E aí eu vou lembrar de uma situação que a gente estava na Namíbia. Eu estava dirigindo, a gente, lá por ser um grande deserto, né, a gente não pode dirigir à noite, isso é uma regra. Inclusive, se acontece alguma coisa à noite, o seguro não cobre e a gente pode pagar multa, enfim, o negócio é totalmente certinho. A gente estava com o carro alugado e tal, então a gente assinou um termo dizendo que não iríamos dirigir à noite e tal. Então a gente tinha horário para chegar nos hostels, nos acampamentos que a gente estava, né, viajando com aquele 4x4 com barraca no teto, né? A gente estava acampando porque era mais barato. E aí uma das coreanas chegou e falou assim, a gente tem que ficar aqui nesse camping porque eu quero voltar e ver a parte que eu não vi. E, gente, não dava pra gente ficar naquele lugar não tinha estrutura. E olha assim, eu já acampei muito, a gente estava acampando lá, mas lá realmente, em termos de limpeza, o lugar era muito precário, né? E aí o grupo começou a discutir, porque essa coreana não queria ceder, ela não queria deixar de acampar naquele lugar para satisfazer o desejo dela de voltar para aquela região que a gente não pôde parar para fotografar por conta da hora que a gente tinha que chegar no camping antes de anoitecer. E aí elas começaram a falar em coreano, eu não entendo chongas, né? E depois, quando elas terminaram, uma delas que falava melhorzinho inglês traduziu para mim. E aí que me explicou essa situação. E aí eu falei assim, olha, a gente tem então um grande problema. Porque eu falei para ela, se vocês quiserem, vão lá no banheiro, porque eu tinha ido fazer xixi. E eu vi a situação precarérrima do banheiro, né? Eu falei, se vocês quiserem, vão lá. Vocês podem tirar a conclusão de vocês. O que o grupo decidir, está decidido. A maioria aqui é que prevalece. É o bem-estar do grupo, não é só o meu desejo, o desejo dela, né? E aí as meninas foram, voltaram de lá falando assim, olha, nem que a gente volte para você tirar foto, mas a gente não vai ficar aqui. Então, assim, esse é o ponto, né? Até onde vai o nosso limite e aonde vai o limite do outro, né? E quando a gente está ali interagindo, por isso é tão desafiador essas convivências. Tá rindo, Cláudia? Mas foi tenso, Cláudia, tentar conciliar ali o que era decisão da maioria, que era desejo de uma pessoa, foi desafiador. Mas no final ela cedeu e falou assim, não, então tá bom, então a gente vai, qualquer coisa a gente volta. Acabou que ela desistiu de voltar porque ela estava cansada, enfim, a gente seguiu viagem. Mas é bem desafiador porque a gente ali tá tendo que lidar com o outro que é diferente da gente, que tem desejos diferentes, que tem vontades diferentes, necessidades diferentes, enfim. Por isso que a gente se depara com esse desafio, que a pandemia também nos convida, né, gente? Se a gente... Não quero nem imaginar, pois é. Na pandemia não é diferente, né? Quem tá
tendo a oportunidade de passar a pandemia na companhia de outras pessoas, por conta do isolamento social, a gente vê o quanto que é desafiador, porque a gente acaba se aproximando muito do outro, que é diferente da gente, que pensa diferente, que sente diferente, que age diferente, e é natural ter os atritos, né? Mas é importante da gente entender e respeitar essas diferenças. Isso, inclusive, agrega pra gente, enriquece a gente, faz com que a gente aprenda a se relacionar melhor, né? Mas eu entendo o quanto que é desafiador. E aí também na pandemia, pegando o gancho com isso, as pessoas também tendo dificuldade de lidar com a própria companhia, né? Dificuldade de, inclusive, ter um espaço também de privacidade dentro de casa, que tem um espaço e não tenha que ficar se relacionando o tempo todo, né? Sim, Leandro, você pode escrever o livro, tem muita história, tem mesmo, Leandro. Ou bota história para contar. E olha que aqui eu já vi que eu já não vou conseguir compartilhar tudo que eu pensei e que faz parte daquilo que eu falei no início, né? Tem história mesmo. Por isso que é legal, né? Tanto viajar, por isso que a situação de pandemia, apesar de ser difícil, não é uma situação agradável, mas que ela também propicia essas histórias diferentes, de transcender, de aprender com as oportunidades que são dadas, com as vivências que a gente está tendo, com os desafios, né? Sempre depende do nosso olhar, o óculos, sempre depende da lente, de como a gente está observando as situações, para que a gente crie essas memórias, essas lembranças como algo bom, né? Então, como que a gente vai lidar com a pandemia depende de cada um de nós, sem sombra de dúvida. E o desafio de todos nós é encontrar esse equilíbrio, né? Justamente encontrar esse equilíbrio e manter. É a analogia que eu costumo falar, assim, sabe? Parece que é um cavalinho que a gente está galopando, montando. Estamos lá, seguindo o caminhozinho do equilíbrio. E aí, de repente, acontece uma situação que o cavalinho, opa, tá saindo do caminho. A gente tem que puxar as rédeas dele e volta pro caminho. E a gente continua. Daqui a pouco acontece outra coisa, a gente se desequilibra e puxa as rédeas. Então, assim, é que nem a camada da cebola do autoconhecimento. Quando a gente tira uma, a gente vê outra, tira uma, vê outra, e a gente assim vai aprofundando. O autoconhecimento, assim como o equilíbrio, ele é ad eterno, né? Enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai ter que estar sempre buscando e se empenhando em manter esse equilíbrio, né? E aí, como é também desafiador a gente gerir o nosso tempo. A gente tem a liberdade de escolher como que a gente vai usar essas 24 horas que todos nós temos, né? Essa é uma das poucas coisas que nós temos em termos de igualdade. E a gente é livre para usar essas 24 horas do jeito que a gente achar melhor. E a gente também é responsável por arcar com as consequências de como a gente está escolhendo usar esse tempo. E aí entra o desafio de conciliar as nossas necessidades internas, as nossas demandas, que vêm de cada um de nós, que todos nós temos, com as necessidades e as demandas externas, né? Como que eu lido para satisfazer as minhas próprias necessidades e desejos e como que eu lido com o que o externo está desejando que eu faça, né? Seja em termos de trabalho, relacionamento social, seja família, esposa, marido, namorado, seja amigos, filhos, a sociedade como um todo, seja essas cobranças externas e também tem a cobrança interna. Como que a gente concilia, como que a gente equilibra isso? Isso é extremamente desafiador. Isso eu senti na viagem pela África e também sinto isso aqui
durante a pandemia, tá? E também, para complementar essa reflexão, as pausas, os descansos, o momento de parar e observar, de não fazer nada, de não ter que, os momentos de lazer, de relaxamento, de descontração, a escolha da leveza, a escolha, a decisão de estar consigo mesmo, de entrar em contato consigo, isso tudo é tão importante quanto produzir, o ter que fazer as coisas acontecerem, né? O ter que dar conta, a questão da profundidade, da seriedade, da responsabilidade, do resolver as coisas, de aproveitar, de estar na companhia de outras pessoas, de otimizar, de explorar. Ou seja, gente, tanto a viagem pela África quanto a pandemia, elas me mostraram justamente duas experiências completamente diferentes, mas me mostraram justamente a importância da gente encontrar sempre esse equilíbrio, né? Quando a mais da pausa, relaxamento, qual é o momento da fase que você se encontra, né? Então, gente, infelizmente por questões de tempo a gente já está chegando no nosso final. Se vocês quiserem, fizerem sentido para vocês, eu faço a live parte 3, porque o que eu separei aqui não deu tempo. Mas justamente eu quis compartilhar um pouco de histórias, né, do que eu vivenciei lá, para ficar não é só reflexão, né? A gente também falar um pouquinho, entender um pouquinho como é que foram essas experiências que me fizeram refletir, né? Mas a gente está chegando no final, né, da nossa conversa, nosso bate-papo. Como eu falei na live 1, eu aprendi isso com o moçambicano, Andrice Querido, né, que em Xangana é um dialeto em Moçambique que fala obrigado significa canemambo. Então, canemambo para cada um de vocês que está aqui, que participou, que está aqui assistindo, ou que vai assistir a gravação depois, se eu conseguir gravar. Muito obrigada pelo carinho. Se vocês puderem depois, deem o feedback. Vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz quando vocês vão lá e escrevem no comentário do vídeo, dando o seu depoimento de como que foi a live para você, qual reflexão, aprendizado que fez mais sentido. Isso para mim é muito importante, enche meu coraçãozinho de alegria, tá? Mas queria agradecer muito. E pra gente poder encerrar, vamos bater nossa fotinho, botar os coraçõezinhos aí pra gente bater a nossa foto, antes que o Instagram me derrube, tá? Beija, legal! Gente, muito obrigada, Canimambo, no coração de vocês. E vamos ver se a gente faz a live parte 3 para continuar a compartilhar o que não tem como dar tempo de a gente falar tudo. Isso aí eu já entendi. Mambo.